Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Então, tá bom. Vamos fazer a resolução do exercício 11, que fala o seguinte, ó. O perímetro de um triângulo equilátero mede 36 centímetros, tá? Então, ele deu o perímetro de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele triângulo que possui todos os lados iguais. Aí ele pede três coisas. Ele pede a medida do lado do triângulo. No item B, ele pede a medida da altura desse triângulo. E no item C, ele pede a medida da área desse triângulo. Então, vamos fazer o que ele pede, tá? Então, lembrando, então, que um triângulo equilátero, ele é aquele triângulo, tá? Que possui os três lados iguais. Então, essa medida e essa medida têm o mesmo valor, tá? E ele fala que o perímetro, tá? Que o perímetro desse triângulo é 36 centímetros, tá? Então, esse 2P aqui, P minúsculo aqui, é a notação que a gente usa para perímetro, tá? Então, o perímetro do triângulo é 36 centímetros. Então, com essa informação aqui, a gente vai fazer o exercício A, tá? No exercício A, ele quer saber a medida do lado do triângulo, tá? Só que para eu descobrir a medida do lado do triângulo, eu vou usar a fórmula do perímetro, tá? Por quê? Porque ele quer a medida do lado e ele me deu a informação de perímetro. Então, eu vou usar a fórmula do perímetro. E qual que é a fórmula do perímetro e a fórmula do perímetro especificamente do triângulo equilátero? Quando eu tenho um triângulo equilátero e eu tenho que calcular o perímetro, tá? Basta eu fazer 3 vezes o lado que eu obtenho o meu perímetro, tá? Então, se eu faço 3 vezes o lado do triângulo, isso vai ser igual ao perímetro, tá? Lembrando que 2P significa perímetro, tá? Então, perímetro é 2P e o 2 minúsculo, beleza? O 2 minúsculo não, o P minúsculo, porque o 2 não tem como ficar minúsculo, não é mesmo? Então, é 2P com P minúsculo, ok? Então, dessas informações aqui, a única coisa que eu tenho é o perímetro. Então, eu vou substituir isso aqui na minha equação, tá? Então, como que vai ficar aqui o exercício? Ele vai ficar da seguinte forma: 3L é igual a 36, que é o perímetro. Então, eu vou isolar o valor do L. L é igual a 36 dividido por 3. Então, 36 dividido por 3 é igual a 12. Então, 12 é a medida do lado do meu triângulo, tá? E a unidade aqui é centímetro, porque o perímetro estava em centímetro, então o lado também vai ser centímetro. Então, resposta final para o nosso exercício A é 12 centímetros. Então, o lado do nosso triângulo aqui mede 12 centímetros. Beleza? Tranquilo? Agora ele quer saber no exercício B a altura desse triângulo, tá? Ou seja, saindo aqui do seu lado que está tomando como base até o vértice mais distante. Então, isso daqui é a altura do nosso triângulo. Vamos calcular a altura do triângulo, então. No caso, o triângulo equilátero também possui uma fórmula específica para a altura de triângulo equilátero, tá? Então, no exercício B, eu tenho que a altura de um triângulo equilátero é igual ao lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Beleza? Então, isso daqui, essa fórmula aqui, serve para calcular a altura de qualquer triângulo equilátero, que é justamente o que eu tenho. Então, como eu acabei de calcular o valor de L aqui no exercício anterior, então eu vou usar essa informação aqui nessa fórmula. Então, eu tenho que a altura do meu triângulo equilátero é igual a 12 raiz de 3 dividido por 2, tá? Porém, ó, 12 e 2 dá para simplificar por 2, tá? Então, eu tenho que a altura é 6 raiz de 3 centímetros. Então, a altura do meu triângulo equilátero aqui é 6 raiz de 3 centímetros. Beleza? Então, exercício B também concluído, ok? Agora que no exercício C ele quer
a área desse triângulo equilátero, tá? Então, a gente vai aqui no exercício C, calcular a área do triângulo equilátero. Para calcular a área do triângulo equilátero, a gente vai usar a fórmula de área para triângulo equilátero. Então, a área de um triângulo equilátero é igual ao lado ao quadrado, raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Então, essa fórmula aqui é a fórmula para área de triângulo equilátero. Beleza? Uma vez que eu tenho essa informação aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o valor de L. Então, A é igual. O L eu calculei aqui, né, no exercício A, é 12. Então, vai ficar 12 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Então, a área vai ser igual 12 ao quadrado é 144. Raiz de 3, tudo isso dividido por 4. 144 e 4 dá para simplificar aqui, ó. Então, fazendo a simplificação de 144 e 4 pelo 4, eu concluo que a área do meu triângulo equilátero é 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a área do meu triângulo equilátero é 36 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Então, simplificando 144 por 4 dá 36. 4 dividido por 4 dá 1, então eu não preciso colocar esse denominador 1. Então, ficou 36 raiz de 3. Beleza? Então, exercício 11 aqui concluído, as 3 partes dele aqui. Então, exercício feito, exercício concluído e até a próxima.